Se as pessoas entendessem como o sistema de previdência funciona e que o INSS é a fraude do século, as pessoas ficariam enjoadas. E nesse vídeo eu vou te explicar por que você não deveria confiar no INSS, porque você não deveria confiar em nenhum sistema de previdência pública, que a sua aposentadoria está em risco e você deve ser autorresponsável pelo seu financiamento quando você se aposentar e quando você for velho e parar de trabalhar. Esse vídeo hoje está muito rico e se eu fosse você eu não perderia por nada, já que a sua vida depende de entender o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. E aí, seus capitalistas selvagens, tudo beleza com vocês? Meu nome é Jorge Gonzaga, muito bem-vindos ao meu canal. E esse vídeo hoje aqui eu vou explicar para vocês, como eu disse, por que o INSS, o Sistema de Previdência Social, é uma fraude e que a gente não deveria, em hipótese alguma, depender dele e ser autorresponsável pela nossa poupança, os nossos investimentos e a criação da nossa aposentadoria própria. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque surgiu um comentário, uma dúvida de um inscrito no canal chamado MXWL Misael. Ele escreveu assim: faz uma série sobre por que as pessoas que contribuem hoje não vão se aposentar, ou se aposentarem vão ter pensões muito menores do que um salário mínimo. Tentei explicar isso para minha irmã e ela não entendeu. Ela acha que o governo pode dar um sumiço. Ela acha que o governo não pode dar um sumiço no benefício, porque é um direito assegurado. Bom, não existem direitos assegurados nesse vídeo aqui, vocês vão entender por quê. Bom, Misael, muito obrigado pelo seu comentário. Assim como ele fez esse comentário e surgiu uma ideia muito interessante para um vídeo, eu recomendo também que, assim como o Misael, vocês deixem comentários aqui embaixo com dúvidas, sugestões de vídeos, escrevam para mim no Instagram. Com bastante frequência eu tiro ideia dos vídeos a partir do comentário de vocês, inclusive até de tanta dúvida que eu recebo sobre um tema específico para não residentes investindo no Brasil. Eu escrevi um e-book sobre isso, então eu estou sempre atento aos comentários de vocês, às dúvidas, o que vocês me escrevem. Beleza? É assim que a gente vai crescendo junto. Sobre o tema do vídeo é o seguinte: qual é o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam sobre INSS? Eu vou falar que é INSS porque é o do Brasil, mas entenda qualquer sistema de previdência social. O INSS é basicamente o trabalho dos jovens pagando pela aposentadoria dos mais idosos. O que eu quero dizer com isso? Quando você está lá pagando o seu sistema de previdência social, aquele dinheiro que você está pagando não está indo para uma poupança no seu nome. Ele está indo diretamente para financiar o consumo imediato, o consumo de agora, de quem já está aposentado. E você está contando que quando você envelhecer, haverá um jovem que fará por você a mesma coisa que você está fazendo pelos idosos de hoje. Ou seja, é um sistema de pirâmide legalizado, porque você depende da entrada de novos entrantes no sistema para que os entrantes antigos se sustentem. Sem novos entrantes, o sistema não se sustenta. Então, esse é um conceito de pirâmide. E a Previdência Social, o INSS, é uma pirâmide legalizada pelo Estado. Mas, como eu sempre digo, se a gente fizesse coisas que o Estado faz, seríamos considerados criminosos. Mas como é o Estado quem faz, é legalizado. Como, por exemplo, jogos de azar são proibidos no Brasil, a não ser que seja feito pela Caixa Econômica Federal, como a loteria. Falsificar dinheiro é proibido, a não ser que seja o dinheiro emitido pelo Banco Central. O Banco Central emitindo moeda, gerando inflação, não tem problema nenhum. E pirâmides financeiras também são proibidas, a não ser que seja a pirâmide financeira promovida pelo Estado, que é o INSS. Então, já que o sistema de previdência é um sistema que funciona porque os jovens estão pagando pela aposentadoria dos ricos, ele depende basicamente de duas coisas para existir. Ele depende de crescimento demográfico, para que existam sempre mais jovens do que idosos. Afinal, se houver a mesma quantidade de pessoas economicamente ativas e economicamente inativas, ou seja, uma relação de 1 para 1, não tem como sustentar. Não dá para você trabalhar e o seu salário pagar o seu sustento e o sustento de algum aposentado. Precisa-se de mais jovens para cada aposentado. 5 jovens, 4, 6, 10 jovens para cada aposentado. Quanto mais, melhor. E o segundo fator no qual esse sistema depende, e esse fator ele é mais importante quanto menos jovens você tem proporcionalmente à quantidade de aposentados, é o fator da produtividade, ou seja, quanto mais produtiva é a nossa economia, quanto mais produtivo é cada trabalhador. E esse é um ponto que o Brasil peca bastante. E a forma como o sistema é feito
ele é feito não para aumentar a nossa produtividade, mas para reduzir a nossa produtividade. Então, primeiro em relação ao ponto da produtividade e depois no ponto do crescimento demográfico. Vou pegar aqui um trecho de um texto do Instituto Mises Brasil, para que vocês entendam por que o sistema ele é falho em aumentar a produtividade e, na verdade, ele promove uma redução da produtividade. Poupar aplicando em títulos do governo não constitui investimento econômico. É como conceder um empréstimo a um viciado, a alguém que não investe e que vai gastar o dinheiro imediatamente em coisas problemáticas. Embora a conexão direta entre poupança feita pelo indivíduo economicamente ativo e o consumo desses fundos pelos recebedores diretos dessa poupança seja bastante óbvia no sistema de repartição adotado no Brasil pelo INSS, os esquemas de previdência baseados na capitalização sofrem do mesmo problema. O elo entre poupança individual e investimento econômico está sendo cortado. Quando o governo obriga os cidadãos a poupar e investir, seja pagando para o sistema de repartição, seja implementando um esquema que exige a compra de ativos financeiros, ele provoca a ilusão de que está havendo a criação de riqueza. As contribuições para esse sistema não constituem poupança líquida, pois estão sendo utilizados diretamente para a transferência de renda, repartição ou para financiar gastos do governo, capitalização. O que importa para a economia é que haja poupança líquida, cujos fundos serão utilizados para expandir, reconstruir e transformar a atual estrutura de capital da economia, de modo a deixá-la sempre apta a atender às inconstantes demandas dos consumidores, adaptando-se sempre às novas tecnologias e repondo o exaurimento dos estoques. Entretanto, é justamente a necessidade dessa contínua transformação do capital que recebe pouca atenção em todas as propostas de reforma, mesmo naquelas que propõem mentirosas privatizações. O que ele está querendo dizer aqui? Eu não sei se vocês têm essa noção, eu até pretendo fazer um vídeo sobre isso, mas a poupança é um dos fatores mais importantes da economia. Grandes investimentos que geram grandes ganhos de produtividade dependem exclusivamente da poupança, porque se você consome tudo que você produz agora e não adia um pouco a sua preferência temporal, ou seja, não deixa de consumir agora um pouco no presente para que você consuma isso no futuro, você nunca vai ter um ganho de produtividade. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você é um Neandertal que vive da caça e da pesca. E todo dia você sai para caçar, para pescar, e você consegue caçar e pescar durante o dia inteiro exatamente o que a sua família consegue consumir num dia. Então todo dia você caça, na noite que você caçou, do dia que você caçou, o estoque acaba, e aí você precisa no dia seguinte caçar novamente. E você vive nesse ciclo de não ganho de produtividade, não poupança, de consumindo tudo que você produz. O que você precisa fazer para melhorar a sua eficiência e ter um ganho de produtividade? Você precisa, em algum momento da sua vida, decidir que você, na noite do dia que você caçou, você não tem como consumir tudo, sua família não tem como consumir tudo que você caçou. Logo, você vai deixar um pouquinho de comida para o dia seguinte. E aí, como no dia seguinte você ainda tem comida do dia anterior, você pode usar o seu tempo, o recurso escasso de tempo do dia seguinte para produzir, por exemplo, uma vara de pesca, uma lança, um arco e flecha. E aí, já que você dedicou um dia inteiro para produzir uma lança, um arco e flecha ou uma vara de pesca, porque você não precisou se preocupar em consumir aquela comida, já que você não se preocupou em caçar, já que você tinha comida poupada do dia anterior, você tinha recursos poupados do dia anterior, a partir do terceiro dia você consegue caçar 2, 3 vezes mais, ou seja, você teve um ganho de produtividade porque você poupou. Ao poupar, isso lhe deu ferramenta suficiente para que você tivesse um dia disponível para produzir recursos que aumentasse a sua produtividade, e a partir de então você consegue a mesma pessoa usando a mesma quantidade de recursos, que é um dia inteiro, você consegue produzir muito mais, ou seja, você consegue trazer para sua casa muito mais comida, mesmo dedicando o mesmo tempo para essa atividade. Então, isso aqui é apenas um exemplo para ilustrar como a poupança é importante para a economia. O dinheiro que a gente poupa, que a gente bota no banco, não fica debaixo do travesseiro. Ele tem uma ponta produtiva, ele vai ser usado para grandes investimentos, para grandes recursos, para construir estradas, construir fábricas. Porque se você tem uma estrada ou um avião, você consegue transportar alimentos muito mais rápido do que você transportaria se fosse uma estrada de barro. Então isso aqui é simplesmente para ilustrar para vocês a importância da poupança na economia. Só que o que o texto está dizendo aqui para vocês, se vocês
conseguiram um capital. Ele está dizendo que o dinheiro que a gente está colocando numa poupança hoje, entre aspas, não é uma poupança líquida. A gente está colocando dinheiro no governo e ele não está pegando esse dinheiro para investir em ganho de infraestrutura, investir em ganho tecnológico, que nos traria um maior ganho de produtividade, fazendo com que o sistema se mantenha. Como eu falei no início do vídeo, o sistema depende de ganho de produtividade e aumento e ganho de densidade, de ganho populacional. Como o dinheiro que a gente poupa hoje, dando para o governo, para a aposentadoria, não está sendo de fato poupado e investindo em algo que nos dê ganho de produtividade, ele está sendo usado imediatamente para financiar gastos do governo ou para financiar a vida de quem já está aposentado, os gastos de quem já está aposentado, a gente não tem um aumento de produtividade. E o texto continua: para se ganhar produtividade, a acumulação de capital e a adaptação do estoque de capital são uma necessidade permanente. Esse processo de produção e consumo precisa de uma constante e contínua formação de poupança e requer um constante e contínuo investimento econômico. Mesmo que um alto estoque de capital tenha sido acumulado no passado, a produtividade irá declinar caso não haja um constante aperfeiçoamento. Sem uma poupança suficiente para permitir uma contínua transformação dos bens de capital, a produtividade irá declinar rapidamente. Todos os tipos de sistema de pensão enfrentam o dilema de que os bens de consumo atuais devem ser produzidos praticamente ao mesmo tempo que o ato do consumo, como ocorre com a maioria dos serviços. Ou seja, se o que a gente poupa agora tem que ser usado para um consumo imediato, essa poupança líquida de fato não existe. A poupança que vai investir para um ganho de produtividade, em aumento de tecnologia, produzir algum equipamento que faça com que a gente consiga produzir muito mais em menos tempo, isso não vai existir. E o outro grande problema do sistema de previdência social, que eu falei que é outro tópico, é que ele depende de crescimento demográfico, ele depende de crescimento de população. E como vocês já devem saber, isso não está acontecendo. A conta não bate se o número de jovens e de idosos, ou seja, se o número de pessoas economicamente ativas e economicamente inativas começa a se aproximar. E por que isso acontece? Porque as pessoas começam a viver muito mais tempo do que no passado e porque você tem uma taxa de natalidade menor. Então, se está nascendo cada vez mais pessoas e se você tem as pessoas vivendo cada vez mais tempo, o que acontece, o fenômeno é que você tem cada vez mais aposentados para cada vez menos trabalhadores. E aí o sistema começa a entrar em colapso se não houver ganho de produtividade. Então eu vou dar aqui uns dados para que vocês entendam o tamanho do problema. Em 1970, a pirâmide etária do Brasil tinha um topo muito estreito e uma base muito larga, ou seja, muito mais jovens do que idosos. Por exemplo, a expectativa de vida para homens era de 57 anos e para mulheres de 62 anos. Atualmente, a pirâmide etária do Brasil, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer é de 76,6 anos em média, ou seja, aproximadamente 20 anos a mais do que no passado. Então você tem muito mais gente acumulando, muito mais idosos se acumulando. Por exemplo, em 1970, vou deixar aqui a tabela passando na tela, pessoas com 80 anos ou mais correspondiam a 0,2% da população brasileira. Atualmente correspondem a 1%. E pessoas com menos de 5 anos de idade, em 70, correspondiam a mais de 15% da população brasileira. Atualmente correspondem a menos de 7% da população brasileira, ou seja, metade. E quando você compara também a taxa de natalidade do Brasil, a taxa de natalidade do Brasil em 1970 era cerca de 6,3 nascimentos por mulher, enquanto que em 2021, de acordo com dados do Banco Mundial, a taxa de natalidade do Brasil é de apenas 1,6 nascimentos por mulher, ou seja, tem nascido cada vez menos jovens para uma quantidade cada vez maior de aposentados. Para você entender a lógica, pense o seguinte, pense que não existe aposentadoria, previdência social e que as pessoas são sustentadas basicamente pelos seus filhos. Então elas têm que fazer muitos filhos para que os filhos, quando essas pessoas envelheçam e os filhos estejam trabalhando, jovens e fortes, sustentem os seus pais. Só que se cada casal só tem um filho, é praticamente impossível, a não ser que esse filho seja um milionário, que é um caso de exceção, é praticamente impossível que esse filho sozinho consiga sustentar dois pais.
Você precisa ter 3, 4, 5 filhos para que os 5 filhos, cada um contribua um pouco e isso seja suficiente para sustentar os seus 2 pais. Então, se para cada mulher existe um nascimento menor do que 2, como é que você acha que esse sistema vai se sustentar no longo prazo? E para você ter uma ideia também, a aposentadoria, existem teses de onde surgiu, né? Mas a mais forte é que surgiu na Alemanha em 1881, no governo de Otto von Bismarck, e que assegurou que o pagamento de pensão a todos os trabalhadores do comércio, da indústria e da agricultura seria feito para quem tivesse mais de 70 anos. Qual é o problema disso? Você sabe qual era a expectativa de vida de um alemão em 1881? Era de cerca de 36 anos para homens e mulheres na média, ou seja, o sistema ele pagava aposentadoria para quem completasse 70 anos, só que completar 70 anos era muito raro, então você tinha muitos idosos, ou você tinha poucos idosos sendo sustentados por muitos jovens. E quem chegava até os 70 anos não vivia muito mais do que 70, então ele ficava dependendo do sistema por muito pouco tempo. Mas hoje uma pessoa que se aposenta com 65 e vive até 90, a pessoa fica praticamente o mesmo tempo aposentado, o tempo que ela ficou produzindo. E o sistema está cada vez pior. Atualmente existem aproximadamente na Alemanha 4 alemães trabalhando para pagar a aposentadoria de cada aposentado. Só que no momento que os jovens de hoje se aposentarem, a expectativa é que haverão apenas 2 jovens trabalhando para pagar a aposentadoria desse jovem que hoje é jovem vai se aposentar. Então, não precisa ser gênio você entender que o sistema de previdência social ele não vai sustentar, porque basta você ver os números de natalidade de hoje para entender a previsão futura sobre isso. E aí, pegando a dúvida do inscrito no canal, Misael, que a irmã dele disse que o governo não tem como dar calote porque é um dinheiro garantido, talvez ele esteja imaginando que o governo não tem como dar calote porque o governo tem a máquina de impressão de dinheiro. O governo pode sempre imprimir cada vez mais dinheiro e garantir esse direito, já que está no papel. Só que não existe direito garantido. Como diz aquela frase, fazer previsões é muito difícil, especialmente previsões sobre o futuro. Um governo que ele te promete que daqui a 30, 40 anos ele vai sustentar você com a sua aposentadoria, ele não tem como prever isso porque ele não tem como saber como vai estar o mundo ou o país daqui a 30 anos. E por mais que ele tenha um monopólio de emissão da moeda e ele garanta, não, sua aposentadoria é 5 mil reais, 4 mil reais, eu garanto que eu vou te dar os 4 mil reais, os 5 mil reais. Ele simplesmente, se ele garante dessa maneira, mas não existe produtividade para sustentar uma aposentadoria de 5 mil reais, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir dinheiro, ele vai aumentar a base monetária muito mais do que o sistema monetário sustenta. Como eu já falei aqui no canal em diversos vídeos, imprimir dinheiro gera inflação. Então pode ser que ele até te garanta te dar os 5 mil reais, só que ele vai te dar os 5 mil reais de aposentadoria numa moeda que não vale nada. Pense, por exemplo, no argentino, que um dólar valia menos do que 10 pesos no passado e hoje você consegue comprar um dólar com mais de 300 pesos, o dólar de mercado de rua, não o dólar blue que o governo diz que é. E mesmo assim o dólar blue é 150 mais ou menos. Então, imagine um argentino que foi prometido a ele 10 mil pesos de aposentadoria quando ele se aposentasse. Tudo bem, só que os 10 mil pesos quando ele começou a trabalhar, vale muito mais do que vale hoje. O governo pode até honrar com esse pagamento de 10 mil pesos, só que os 10 mil pesos hoje têm um poder de compra muito menor. Então, na melhor das hipóteses, se o governo ele não te der um calote diretamente, fala assim, ó, não tenho como pagar. Pode ser até que ele fale assim, eu tenho como lhe pagar, tá aqui os 5 mil. Só que ele está te dando dinheiro completamente inflacionado e desvalorizado, que não tem nenhum poder de compra. A economia é a ciência da escassez, essa é a lei número 1 da economia, e a lei número 1 da política é ignorar a lei número 1 da economia. Você não tem como resolver os problemas do mundo escrevendo leis no papel. Direitos, leis são apenas manchas de tinta em um papel. O que importa é a vida real, o que importa é a produção, é o ganho de produtividade, são pessoas trabalhando, é a economia funcionando, é a gente sendo mais eficiente, conseguindo produzir mais com cada vez menos recursos.
Eu acho que então que vocês entenderam a mensagem de que vocês não podem de maneira nenhuma depender do sistema de previdência social e de aposentadoria do governo. Eu espero que tenha sido clara a mensagem, que eu tenha sido didático, que eu tenha mostrado para vocês dados relevantes e interessantes para você se convencer. Mais uma vez, MXWL Misael, muito obrigado pelo seu comentário. Eu espero que sua irmã, depois de ver esse vídeo, consiga entender o que eu quis explicar para ela. Mais uma vez, encorajo vocês a deixarem comentários aqui no vídeo, me mandar pergunta lá no Instagram, para que eu consiga ter uma interação maior com vocês aqui no canal, beleza? Muito obrigado se você ficou até o final do vídeo, se você acompanha o canal. Se esse aqui foi um vídeo de valor e relevante para você, rico com informações que você gostou de saber, de aprender, por favor, se inscreve no canal, deixa o like para fazer isso relevante para você, rico com informações que você gostou de saber, de aprender. Por favor, se inscreve no canal, deixa o like para fazer esse tipo de vídeo, dá muito trabalho. Eu tenho que editar aqui o setup do escritório, colocar as luzes, editar o vídeo, fazer thumbnail, descrição. É um trabalho muito grande que eu tenho para dar informação de graça para vocês. O único pagamento que eu peço é o like de vocês e a inscrição, porque me ajuda muito aqui no canal. Se você não gostou do vídeo, pode mandar um e-mail para ninguém se importa com a sua crítica @gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo e tchau!